aqui nesta noite. E agora nós estamos aqui com a serva do Senhor, com a tua palavra. Ela já se preparou, orou, o Senhor falou ao seu coração. E agora ela vai transmitir aquilo que está na sua vida. E que o Senhor use a tua serva como instrumento, ó Deus, como porta-voz, ó Deus, da sua mensagem. E nós estaremos com o nosso coração, então, dispostos a ouvir e responder, ó Deus, porque o Senhor é digno das nossas respostas à tua palavra. Então, fala o nosso coração de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Esse tema que nós vamos trabalhar hoje, como foi mudança, o nosso diretor da EBD sugeriu que a gente falasse durante o mês de maio sobre o azeite da viúva. Elias aumenta o azeite da viúva, mas não passou esse tema. Mas eu fui para casa e desde aquele dia, Natanael, eu comecei a ler esse texto. Lê-lo. E desde o segundo domingo que eu ia pregar, continuei tentando mudar o texto, continuei tentando pregar uma outra coisa, mas esse texto sempre vinha e batia, é esse mesmo. Então nós vamos lá, 2 Reis, no capítulo 4. Nós louvamos ao Senhor pela sua direção, né? E cremos que assim como o Senhor falou ao meu coração, e falou durante todo esse mês de maio, eu creio que o Senhor também tem uma palavra para você nessa noite. Amém, amados? Então, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Gostaria que você ficasse atento e depois deixasse a Bíblia aberta para que possamos acompanhar, né, essa história maravilhosa. Certa mulher, e essa certa mulher, vocês podem ler comigo? Das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Todos. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, faz o quê? Sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Amados, a gente poderia escolher um título para essa mensagem. Que título você escolheria? Poderia usar o mesmo que está aqui, né? Poderíamos pensar que como que foi que Deus, quando Deus socorre uma família, a provisão de Deus na vida de uma viúva. E a gente pensou então num tema que seria lições que podemos aprender com essa viúva. E é nesse sentido que a gente quer que você não feche a sua Bíblia, nós estaremos aí discorrendo sobre esse texto. Certa mulher. Que mulher é essa? Qual é o seu nome? Sua idade? Vê se você consegue achar aí no texto aí. Vamos lá. Sua aparência física. Qual é o seu grau de estudo? Está escrito aí, não é? Detalhes da vida de uma mulher
que não foram registradas aqui pelo autor. Mas o que podemos identificar aqui nesse texto? E aí, nesse texto aqui, nós vamos identificar aqui o quê? Vamos primeiro, que essa mulher, ela é uma mulher solteira ou casada? Para ser viúva, tem que ter sido o quê? Então, ela era uma mulher casada. Foi, né? No passado. Era uma mulher casada. E o que mais que a gente identifica no texto? Que ela é esposa de um dos profetas. Aí a gente vai ver que profetas são esses. E tem mais aí que diz no texto. Ela tinha filhos? Tinha quantos? 2 filhos. Depois no texto, vocês logo disseram que era viúva. Para ser viúva tem que ter sido casada, né? E vocês já identificaram que ela era uma viúva. E o texto vai nos apontar aqui logo inicialmente que era uma viúva que tinha sérios problemas, o quê? Financeiros. Ficou viúva e com problemas financeiros. Terceira coisa que a gente vê aqui logo no texto é que ela vai procurar alguém. Quem que ela vai procurar? Quem? Falaram baixo. Quem que ela vai procurar? E que profeta era esse? Eliseu. Por que aquela mulher procura Eliseu? E nós vamos abrir aqui um parêntese. E nós precisamos lembrar que esses dias aqui que aconteceu esse fato, eram dias muito difíceis. O povo vivia momentos de muita insubordinação. O pecado reinava de uma forma tremenda naqueles dias. Haviam reis perversos e insensíveis. Se vocês voltarem atrás, vocês vão ver os registros de um rei perverso, um dos mais perversos que houve na história de Israel, que era Acabe, e sua esposa também, que era uma mulher que realmente a gente até vê poucos registros na Bíblia, ou quase nenhum, que se compare a essa mulher chamada Jezabel. Era uma mulher terrível. E nesse momento aqui, Deus vai levantar homens que traziam palavras proféticas para o povo. Deus levanta homens que iam trazer profecias contra o povo. E esses homens que se levantaram acabaram organizando uma escola, que era chamada de uma escola profética. Esses homens passaram a se reunir em algumas casas, e aí todos aqueles que queriam estudar, e naquele tempo não tinha uma Bíblia como a nossa, mas havia o registro já das leis mosaicas, e essas leis mosaicas eram estudadas por aqueles profetas. E ali eles discorriam, né? E queriam discorrer ali sobre as leis que já haviam sido registradas em pergaminhos. E aí, interessante, é que esses homens estavam ali sobre a organização de um líder maior, talvez fosse ali o próprio Eliseu, e alguns solteiros moravam nas casas, mas alguns moravam fora, porque os homens casados, por exemplo, como era o caso deste marido dessa mulher aqui. É interessante que essa escola profética antecede a escola dos grandes filósofos atenienses, né? Engraçado. Aqui tem um modelo de uma escola filosófica, como aconteceu muito lá na Grécia Antiga, que eu sei que vocês aí, os mais jovens, eu sei que já estudaram sobre isso. É interessante, amados, que é nesse contexto aqui que a história se passa. E foi nesse contexto que nós vamos ver as lições que nós podemos extrair aqui do capítulo 4 de 2 Reis. Primeira coisa que a gente vai ver aqui no texto é que essa mulher é uma mulher sábia. Pense aí com você aí. Você acabou de ficar viúva. Você tem 2 filhos. E é um momento dificílimo para quem já ficou viúva aqui, sabe? O que essa mulher estava sentindo? O que essa mulher estava passando? Interessante é que o texto vai dizer que essa mulher, que não diz o seu nome, a gente não sabe nem o nome do seu marido, que era um dos profetas, ela vai até o encontro de Eliseu. E você poderia perguntar, essa mulher não tinha pais?
Essa mulher não tinha irmãos, não? Não tinha alguém da família que ela poderia procurar naquele momento dificílimo? Você já parou para pensar isso? Por que aquela mulher não procurou seu pai, sua mãe, um tio, uma tia? Não procurou irmãos? Mas aquela mulher, ela vai direto a Eliseu. Aqui, amados, nós vamos ver que aquela mulher, na sua sabedoria, ela vai procurar na fonte da sua provisão. Ela foi de encontro ali ao profeta. E por quê? Porque os profetas eram homens de Deus e eles falavam da boca de Deus para o povo. E ela foi então procurar Eliseu nesses momentos de dificuldade. Aqui não havia Bíblia nesse tempo. Aqui os profetas, eles tinham uma palavra de Deus, uma palavra para o povo. E aquela mulher foi na fonte. E aqui nós paramos aqui nesse pontinho e vamos fazer uma primeira pergunta. Se fosse você, nos seus momentos de maior dificuldade, quem é que você procura? A quem você procura? Na quarta-feira, aqui a irmã Helenice trouxe o estudo na revista Vida Cristã, falava sobre Ana. Quem foi que Ana procurou no seu maior momento de dificuldade? A Bíblia não registra que Ana foi atrás das outras amigas dela. Ana não foi atrás, sei lá, de um outro parente. Foi atrás de alguém, não, mas Ana foi direto à fonte da sua provisão. Aquela quem ela sabia que ela poderia procurar. E lá no templo, onde mulher não podia falar em voz alta, mulher não era convidada para estar ali no hall do templo, mas ela entra lá e ali caladinha, só mexendo com a boca, ela ali colocava, ela se derramava diante do trono de Deus, e ali ela colocava o seu pedido. A palavra de Deus vai nos dizer, amados, lá em Jeremias 29:13, diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Ana sabia que ela poderia buscar o Senhor de todo o seu coração, por isso ela foi ali. E essa mulher, ela consciente da sua necessidade, ela vai à fonte, ela não vou procurar o profeta, porque o profeta representava Deus ali na terra. E ali o profeta vai trazer uma palavra para essa mulher. Isso aqui é para mim, que sou mãe. Isso é para você que é pai. Isso é para você que é jovem, que é adolescente. Isso é para você que sabe que está enfrentando uma dificuldade, que parece que é maior do que você. Você seja como essa mulher, seja sábio. Vá procurar no lugar certo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai nos falar que quem não tem sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que faz o quê? Que dá a todos, de graça, liberalmente. Procure o lugar certo. Há quantas pessoas tantas pessoas que se dão mal na vida. Há tantas pessoas que nos momentos difíceis da vida, em vez deles procurarem o lugar da fonte, da provisão, o lugar do conselho de Deus, vai procurar conselho nos maus caminhos, os amigos. E aí é onde nós conseguimos concluir que as pessoas acabam não tendo aquela resposta desejada. O lugar certo, em primeiro lugar, é Deus. Fale com Ele. Entre lá no seu quarto, feche a sua porta, vá no fundo do quintal, vá num lugar separado e lá abre a sua boca e diga para Deus. Diga o que está acontecendo. Mas você também pode procurar um amigo cristão, um amigo crente, um amigo firme na palavra, que pode ter uma palavra para o seu coração. Amém, amados? Essa é a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que essa mulher, ela vivia num contexto onde mulher não tinha valor algum. Quem era a mulher? A mulher não poderia ser muita coisa naquela sociedade.
E o fato dessa mulher ficar viúva agravava a situação. Porque as mulheres que ficavam viúvas naquela época, elas não tinham direito à herança, como é hoje, né? Apesar de ter mudado algumas questões na legislação aí a respeito de herança, mas a gente ainda está cercado ainda pela pensão ou por algum patrimônio que o marido deixa. Mas essa mulher aqui ficou viúva e isso para ela era quase morte certa. Ela estava ali sem pensão, sem seguro, sem bens, sem dinheiro e quase sem comida. Então, ficar viúva nesse contexto aqui era um problema seríssimo. E até porque a viuvez não só trouxe aquele abatimento para o seu coração, porque agora ela estava só, mas havia um outro problema. Ela estava só, mas sem marido, mas ela estava com 2 filhos. E agora, como é que vai ficar essa história? Sem dinheiro e outro problema aí, é com muitas dívidas. Eu não sei quantos aqui já acompanharam viúvas e a gente percebe a angústia do coração delas, primeiro pela perda e depois quando os maridos morrem e deixam elas endividadas. Aí vai o recado para os maridos: organizem-se, organizem-se. Não achem que vocês vão viver a vida toda para não deixar suas esposas em situações complicadas. Mas aqui, amados, essa mulher, ela não só tinha um problema de dívida, ela tinha outro problema aqui, é que os credores chegaram na sua porta e disseram: olha, a senhora precisa acertar essa dívida com urgência. Porque senão, nós temos uma coisa que nós vamos fazer com a senhora. Nós vamos levar os seus 2 filhos para serem escravos, como pagamento dessa dívida. Amados, o que você faria nesse caso, dessa viúva? O que você faria nesse caso, dessa viúva? Que atitude você tomaria? Eu sei que na nossa sociedade, há muitas mulheres que diriam: eu não sei o que eu vou fazer. Não, você pode levá-los. Pode ir com eles. Levem eles para algum lugar, né? Levem eles para algum lugar. Mas aquela mãe, aquela mulher, ela tomou uma atitude que talvez muitas de nós não tivéssemos até a percepção, não teríamos condições até de pensar o que fazer. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude. Ela falou: não, eu vou procurar ajuda. Eu não vou entregar os pontos. Eu não vou me dobrar a uma situação que querem que eu entregue os meus filhos aqui. Eu sei que, por um lado, a gente acha impossível, né, uma mãe entregar os filhos, mas vocês não viram, vocês não sabem de mulheres que fazem isso? A gente conhece muitas, que por qualquer situação entregam os seus filhos. E aqui eu vou mais além. Aqui vocês estão pensando num caso de entregar para uma outra pessoa, mas eu quero dizer que aqui muitas mães têm entregado os seus filhos para o mundo, para as drogas, para o álcool, para a prostituição. Tem literalmente entregado, né, deixado essa situação. Não, porque não vai ter jeito mais, eu vou deixar. Não deixe, não. Em nome de Jesus, seja como essa mulher, lute e vá até o fim. Vai até as últimas circunstâncias, vá procurar ajuda. Não entregue seus filhos. Aquela mulher simplesmente poderia ter dito: porque não vai ter jeito mesmo, meu marido morreu, deixou essas dívidas e eu vou deixar os meus filhos irem. Amados, não sejamos assim. Eu sei que aqui nas entrelinhas do texto que lemos, não está escrito isso, mas aqui nas entrelinhas nós podemos perceber essa mulher dizendo: eu não entrego os meus filhos. Eu vou procurar uma forma de resolver essa situação. Amadas, não entreguem os seus filhos, seja pai, seja você mãe. Não entregue, não deixe, não amarre as suas mãos e fale: eu não vou lutar. Seja como essa mulher, lute por cada um deles. Não deixe ser escravo de ninguém, de qualquer situação. Não deixem eles serem entregues. Lute. Se você não tiver mais dinheiro, vá na fronte procurar ajuda. E a Bíblia, lá em Mateus
capítulo 7, do versículo 7 a 8, vai dizer o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e o quê? Achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o quem busca, acha. E o que bate, abrir-se-lhes-á. Mateus capítulo 7, do versículo 7 a 8. Você precisa pedir. Você precisa bater. Você precisa insistir. Amados, que sejamos como essa mulher. Lutemos por nossas famílias. Pai, lutem por seus filhos. Filhos que são crentes aqui agora, que ainda não são pais, né? Lute pelos seus pais que ainda não conhecem o Evangelho. Lutem por eles. Lutem agora, mas não na sua força, porque às vezes a nossa luta vai ser na nossa própria força. Aquela mulher poderia ter ficado, na expressão, né, valente, poderia ter contratado alguém para ir lá matar aqueles credores, poderia ter feito alguma coisa, mas não, a atitude dela foi procurar socorro no Senhor. E aí a gente se lembra daquele texto lá de Efésios 6:10, que diz o seguinte: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou procurar ajuda. Vocês estão cansados? Procurem força, fortaleza. Fortalecei no Senhor, fortalecei na força do seu poder. Amém, amados? Terceira lição que nós podemos ver aqui nesse texto ainda. Olha só. No verso 2, Eliseu lhe perguntou. Qual foi a pergunta de Eliseu? Vamos ler aí? Qual foi a pergunta de Eliseu, amados? Que te hei de fazer? Ou seja, o que eu posso fazer por você? Vejamos aqui a atitude de Eliseu. Quando ela procurou, ele ouviu a sua queixa. Talvez tenha falado com lágrimas e com voz de muita aflição. Talvez aquela mulher chegou lá chorando. A Bíblia não registrou isso aqui. Mas você entenda a situação daquela mulher. Estou viúva, não tem comida lá em casa. Chegou o credor, bateu na minha porta. Vai levar meus filhos para a escravidão. Ela não chegou lá e falou, porque é o seguinte, sabe? Não. Ela chegou com muita aflição. E aí, quando ela chega diante do profeta aqui, eu imagino, até conversando com o Carlos aqui sobre esse texto, eu falei assim, eu imagino que Eliseu, antes de talvez expressar essa pergunta, ele mesmo deve ter feito essa pergunta para ele. Não é assim quando alguém chega para você, Priscila, pelo amor de Deus, me ajuda. Se Priscila for uma mulher sábia, ela vai parar e fala, meu pai, o que eu vou fazer por essa pessoa? O que eu posso fazer por ela? E aí, Eliseu responde, o que hei de te fazer? É interessante aqui, amados, que ele faz uma pergunta para essa mulher. Olha aí o texto aí. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Vê se você vê aí no texto a resposta da mulher. Está escrito aí a resposta dela aí? Tá não, Priscila? Tá não? Viram aí? Tem a resposta da mulher aí? Tem? Não. Ele já vai logo, ele mesmo vai dando a resposta. Por isso que na minha percepção, ele fez essa pergunta para ele mesmo. Meu Deus, eu vou fazer o que para essa mulher? Depois ele pergunta para ela, o que te hei de fazer? Dize-me. Aí ele mesmo já vai dar a resposta. Dize-me, o que tens em sua casa? Creio, amados, que Eliseu, sendo um homem de Deus, ele tenha feito essa pergunta para ele mesmo, como a gente já falou, buscando uma resposta de Deus para aquele problema. Assim a gente deve fazer, conosco mesmos. Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? O Senhor me ilumina, o Senhor me instrua, o Senhor me dê um apontamento, um caminho, que resposta, que atitude eu vou tomar? Amados, você tem colocado disponível quando alguém te procura pedindo socorro? Você já parou para pensar nisso? Quando alguém vai até você pedindo socorro, qual é essa atitude?
Quando alguém chega para você e fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, olha a minha situação, me ajuda, por favor, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que você está? E você é disponível para ajudar? Eliseu poderia muito bem ter dito assim para ela, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Não tenho nada a ver com isso. Seu marido morreu, deixou você cheia de dívida, o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver. Mas pelo contrário, Eliseu ali com seu coração sensível diante de Deus, e aí nós voltamos ao tema da EBD esse ano, chamados para servir, Eliseu se colocou a serviço e disse assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Mas, espera aí, o que você tem na sua casa? Eliseu, aqui coloca-se à disposição. E aquela mulher vai ter que dizer, eu tenho apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite, lá numa botija, mas é muito pouquinho, não dá para nada. A atitude do profeta aqui, amados, faz-nos pensar como nós devemos ser. Como alguém nos pede ajuda. O que eu posso fazer por você? Você tem se colocado? Ou quando alguém te pede ajuda, você fecha a porta? Quando alguém te pede ajuda, você tapa os ouvidos? Quando alguém pede ajuda, você vai, bota a mão nos olhos para não ver? Que resposta você tem dado a quem te pede ajuda, socorro? Creio, amados, que esses segundos, ou talvez alguns segundos de reflexão de Eliseu, nos faz pensar nisso. Nós devemos ter esse nosso coração quebrantado e amoroso e aberto para servir uns aos outros. O que eu posso fazer? Deus nos dá a resposta, amados, quando nós clamamos por Ele. Quando nós nos colocamos à sua disposição. A gente não tem resposta, mas de repente algo nos faz chegar à mente para poder ajudar alguém. Assim fez Eliseu. Ele não deu as costas, mas ele ajudou aquela mulher. Em Tiago 2, capítulo 14 e 17, é esse texto que eu quero ler com vocês aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 14, nos faz pensar nisso. De como que deve ser a nossa atitude quando alguém chegar na nossa porta. Tiago 2, capítulo 14 a 17. Nos diz o seguinte. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu sou um homem de muita fé, eu sou uma mulher de muita fé. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não, Tiago aqui não fala da fé salvadora. A fé salvadora, a gente sabe que a gente só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiverdes obras por si mesmo, é o quê? É o quê? É morta. Amados, como nós precisamos ser sensíveis, né, no momento de tanta carência, do mundo tão carente, de um mundo tão necessitado do alimento diário, nós precisamos voltar a esse texto de Tiago e lê-lo mais. Que fé eu demonstrarei se eu fechar as portas para alguém quando chegar e me pedir socorro? 4. A atitude de Eliseu é propor àquela mulher um desenvolvimento da sua fé. O que você tem em casa? Foi a pergunta de Eliseu. Que pergunta, hein, irmãos? Que pergunta. Eu vou pedir ajuda, o cara vem me perguntar, o que você tem em casa? Que coisa.
Agora eu vou ter que dizer o que eu tenho em casa. Estou dizendo para ele que eu não tenho nada. Que chegou um credor na minha porta e disse que é para os meus filhos, que vai levar os meus filhos como pagamento da dívida. Esse homem vem perguntar para mim o que eu tenho em casa. Rapaz, vocês sabem que essa é uma pergunta muito importante, utilizada até pelos coaches hoje. O que você tem? Porque você já parou para perceber que às vezes a gente diz que não tem nada. Quando a gente vai descobrir que você tem muito mais do que muita gente. Essa mulher estava com tanto desespero, estava com tanta incerteza, estava com tanto medo, naquela situação toda, que ela disse que não tinha nada. Aquela mulher tinha uma casa, tinha ou não tinha? Tinha, os filhos estavam lá dentro. Será que ela tinha móveis lá dentro? Talvez tivesse móvel lá dentro. Será que os meninos tinham roupa para vestir? Tinha roupa para vestir. Será que, sei lá, tinha água naquela casa? Tinha água naquela casa. Como que ela disse que não tinha nada? Queremos dizer, amados, que sempre há uma saída. Você crê nisso? Amém? Existe uma saída para você. É necessário que você olhe para dentro de você primeiro. Olhe para dentro de você primeiro. Perceba como que foi que Deus te fez. Olhe as suas capacidades. Olha como Deus repartiu com você tantos talentos e tantos dons. Olhe para dentro de você. Depois você olhe ao seu redor. E veja, será que eu estou sozinho mesmo? Se eu não tenho parentes, eu não tenho amigos, eu não tenho um vizinho? Aquela mulher tinha, amados. É tanto que no texto aqui, ó. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas. Se essa mulher não tivesse bons vizinhos, vocês acham que ela ia chegar ali, naquele lugar, e pedir vasilhas emprestadas, os vizinhos iam emprestar? Sim ou não? Não. Aquela mulher era querida naquele lugar. Aquela mulher tinha um bom relacionamento com aquela vizinhança. Aquela mulher tinha um carisma ali. É tanto que quando os meninos chegam e falam assim, ó, a minha mãe mandou pedir a senhora umas vasilhas emprestadas. Toma aqui, meu filho. Chegava na outra casa, toma aqui, meu filho. Chegava na outra casa, minha mãe mandou pedir. E ali, de repente, ela tinha muitas vasilhas. Mas ela estava naquela situação, quando você está com a cabeça para baixo, dentro de um buraco, passando por uma situação, você acha que não tem ninguém. Você acha que não tem nada. Mas aquela mulher tinha muito. Ela tinha amigos ali que poderiam ajudá-la. Às vezes, a bênção vem ao nosso encontro, está à nossa frente, e o que a gente consegue ver? Fantasma. Vocês se lembram de quando Jesus foi andando por sobre as águas? Quando os discípulos viram, gritaram, fantasma, fantasma, fantasma. E Jesus falou assim, oi, Senhor, é tu mesmo? Ai, a gente ficou com muito medo, porque a gente achou que era fantasma. Não é assim quando nós estamos com medo? Tudo parece fantasma, tudo parece que vai nos aprisionar, vai nos matar, vai nos prender. Mas ali era Jesus, amados. E essa pergunta que o Eliseu faz, o que você tem na sua casa, é uma pergunta muito comum na Bíblia. E aí, vocês se lembram de quando Jesus estava lá falando para aquela multidão, e a multidão estava com faminta. Os discípulos falaram com Jesus, Jesus, manda esse povo embora. E aí Jesus vai dizer para eles, não posso mandá-los embora. O que vocês têm aí? Nós temos pães. Quantos pães vocês têm? Lembramos também quando Deus aparece ali para Moisés, e Deus revela aquele plano maravilhoso de tirar o povo do Egito. Deus faz a mesma pergunta para Moisés. Moisés, o que você... Moisés começou a falar para o Senhor, sou pesado de língua, eu não consigo, é diante do faraó, do Deus do Egito, o faraó era considerado Deus, como é que eu vou chegar até ele? E Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem na mão?
Ah, Senhor, só tem um pedacinho de pau aqui. Era a vara de Moisés. Eu só tenho esse pedaço de pau aqui, Senhor. O que você tem na mão, Moisés? Em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, conta uma história maravilhosa. De quando o servo de Eliseu fala para Eliseu, tem uma multidão aí, tem um exército gigantesco e cercou a nossa casa. Nós estamos perdidos, Eliseu. Eliseu chega lá fora e vê aquela multidão de soldados que cercaram a sua casa e fala para o servo, meu servo, você não está vendo? Ele não estou vendo nada, eu estou vendo aqui, eu estou vendo tanto de soldado que está lá fora, cheio de armas. E Deus então, pede Eliseu para abrir os olhos do seu servo. E aí o que o servo contempla? Tem uma multidão de anjos que estavam ao redor daquela outra multidão de soldados que estavam ali. E aqueles soldados, aquele exército foi desbaratado sem eles ter mexido nenhum dedinho. E aí Deus fala, abre os olhos desse servo para que ele contemple o que está aqui à nossa volta. Amados, a nossa oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos, que vejamos o que nós tivermos dentro de nós, o que nós temos à nossa volta, para isso se transformar em bênção. Amém? Aquela mulher tinha o suficiente. Como assim? Ela só tinha um pouco de azeite, aí verso 2. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Como assim? Ela tinha alguma coisa que era importantíssima naquele tempo, que era o azeite. E aquele pinguinho de azeite vai mudar aquela história. A história de uma viúva endividada para uma história de uma mulher empreendedora. Amados, quantas vezes na nossa vida Deus quer ouvir isso de você? Deus quer ouvir isso de mim, Deus quer ouvir isso de nós. O que você tem, Josimeire? O que você tem? Coloque diante de mim. Ah, Senhor, só tem esse copinho de água. Coloque diante de mim esse copinho de água. E eu vou fazer maravilhas nesse copinho de água. Eu posso transformar esse copinho de água num manancial. Inclusive, tudo indica aqui que essa mulher viveu, talvez ela tenha passado a ser uma gerenciadora, uma vendedora de azeite. Porque foi tanto azeite que Eliseu disse que ela ia viver do resto, como diz o verso 7. Você vai viver do resto. Amados, o que você tem é suficiente para Deus fazer um milagre. Quantas vezes nós queremos ter o muito para que Deus faça um milagre? Não, é o que você tem na sua mão, é o que Deus pode fazer o milagre. Mas há muita gente arrogante, há muita gente presunçosa, que se apresenta diante de Deus com muita coisa. Mas também tem aqueles que derrotados, amassados pelo pecado, por tantas coisas que sofrem, que chegam também dizendo que não tem nada. E nós devemos ser apenas como essa mulher e colocar diante de Deus o pouco que será suficiente para Deus fazer um milagre. Amém, amados? O reconhecimento de quem somos, do que temos para Deus fazer o milagre. É o que Deus quer. O profeta, ele vai dar instruções para que toda aquela situação seja resolvida. E é diante dessas situações complicadas que nós colocamos diante do Senhor e falamos: Senhor, por favor, aqui estou eu. Aqui está apenas alguém que sabe um ó com o fundo do copo. Mas aqui estou eu, desse jeito, dessa forma. E eu quero que o Senhor, então, realize o milagre na minha vida. Amém? Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz. Está lá em Provérbios, capítulo 16, 3.
deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz. Tudo, é tudo mesmo. É tudo. Nas mãos do Senhor, tudo quanto você faz. E todos os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Em sexto lugar, amados, nós vemos aqui no texto filhos, agora para vocês, filhos. Filhos abençoados. Que filhos abençoados. Pensa aí comigo. Marido morreu, estou com dívidas, deixou com dívidas. E aí eu deixo essa história de homem deixar a mulher com dívidas para o pastor falar outro dia, viu? Mas aí deixou dívidas para a mulher, e deixou 2 filhos com ela. E aqui estava a bênção dessa mulher. Já viram a bênção dessa mulher aqui no texto, amados? Então disse ele, vai e pede vasilhas. Aí pediu as vasilhas. Verso 4. Entra, fecha a porta, tal. Aí o verso 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre os seus filhos. Não, é antes. Vai e pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Depois, no verso 6, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amados, nós percebemos aqui uma interação muito forte dessa mãe com esses filhos. Nós percebemos aqui que eram filhos que acompanhavam muito bem a situação da casa. E aqui nós vamos dando uma deixa para filhos e para pais também. Deixe seus filhos, se chegaram à adolescência, a par da situação que você está vivendo. Não os deixe fora da situação. Eu sei que às vezes o nosso coração de pai e mãe, às vezes quer esconder, às vezes não quer passar aquela situação toda que nós estamos vivendo, para não entristecer o coração dos nossos filhos. Mas às vezes é necessário, ao redor da mesa, viu, Valdeir? Aprendeu aí, né? Ao redor da mesa, sentar e compartilhar. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. A situação lá na empresa não está legal, não. Talvez o papai vai ser demitido. Os negócios lá, o meu negócio lá não está indo nada bem. E talvez eu vou ter que demitir funcionários, vou ter que vender carro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Compartilhe com seus filhos a sua dor, o seu sofrimento, as suas dificuldades para o sustento da casa. E agora aí vai para os filhos. Filhos, sentem junto com seu pai. Bata no ombro dele e fala, meu pai, não se preocupe não, a gente vai conseguir sair dessa. Vocês sabiam que isso é a coisa mais linda do mundo que um pai pode ouvir? Em nossa casa a gente já ouviu isso muitas vezes. Dos nossos filhos falarem, meu pai, não se preocupe não. Nós vamos sair dessa. Quando a gente tinha necessidade de comprar alguma coisa para eles falaram, meu pai, não pense nisso agora não, depois o senhor me dá. Porque agora eu estou vendo que o senhor está com dificuldade. Como é lindo isso. Filhos que sentem o peso, né, que os seus pais estão passando para sustento da casa. E aqueles filhos, eles estavam ali acompanhando a sua mãe e sentindo, a ponto de a mãe falar assim, eu vou precisar de vocês, que vocês corram aí pela vizinhança e tragam vasilhas para a gente poder fazer aqui, realizar esse grande milagre. Era necessário, amados, que aqueles filhos se colocassem à disposição. Que bênção quando nós temos filhos assim, que sofrem junto conosco, que comem o pão, que comem aquele arrozinho, né, com ovo, e todo mundo ali senta na mesa e agradece ao Senhor e fala, Senhor, obrigado aqui por esse pão, esse ovo, por esse arrozinho aqui com feijão, com essa saladinha, né, que o Senhor tem nos dado, e ali agradece, todo mundo come e sai satisfeito. Mas como é duro a gente vê filhos rebeldes, filhos ingratos,
que no momento da situação que os pais estão passando, às vezes ainda jogam na cara, porque o Senhor não me dá o melhor tênis? Porque o Senhor comprou essa calça muito barata? Porque o Senhor tem feito assim assado comigo? Como é duro a gente como mãe ou pai ouvir aquilo. Mas aqueles meninos não, abraçaram a causa. Minha mãe, a senhora não... Eu tenho impressão, né? Eu estou aqui viajando no texto. Que aqueles filhos falaram assim: minha mãe, não se preocupe não, nós vamos sair dessa. Meus filhos, mas alguém vai chegar, vai levar vocês como escravos. Já pensou, Josiane? Que esse amor todo que você tem pelos filhos. Meu Deus, talvez ela chorava, acordava chorando e dormia chorando. E os filhos falavam: minha mãe, não se preocupe não. Nós vamos encontrar uma saída. E aí, quando chega aquela proposta de sair procurando vasilhas, eles foram os primeiros. Nós estamos aqui, mãe, para ajudar, para ser disponível. Ali havia uma verdadeira parceria de mãe com filho. E tornaram-se, eu tenho certeza, amados, que esses dois filhos aqui, se fosse continuar o registro da história deles, eles se tornaram excelentes pais. Eles se tornaram homens de verdade. Homens que sabem conduzir bem a sua casa, porque no momento que eles estavam passando as maiores dificuldades em casa, e aqui vai um recadinho: se você é um péssimo filho, cuidado, meninas, ele vai ser um péssimo marido. Se ela é uma péssima filha, você não fique achando que ela vai ser uma excelente esposa, ela não será. Mas se ela é aquela menina, aquele rapaz, aquele jovem que está ali acompanhando o sofrimento dos pais, ajudando os pais em tudo, essa com certeza vai ser uma excelente esposa. Esse com certeza vai ser um excelente esposo. Assim aconteceu na vida daquela família. Você, filha, é um parceiro do seu pai e da sua mãe? Você é do tipo que, quando o pai fica talvez desempregado, a mãe talvez fica naquela situação, você fala: meu pai, pode deixar, eu vou pagar água, eu vou pagar luz, eu vou comprar comida, né? Lá em casa já aconteceu isso, né? Nós temos, nós damos, mas quando a gente não tem, o filhão manda, o filhão paga, o filhão ajuda. Não é isso que a Bíblia aqui nos diz, nos casos dessa viúva? É isso aqui que o caso dessa viúva nos diz. Sétimo lugar, e nós estamos encerrando. Aquelas vasilhas, amados, foram emprestadas para aquela mulher, era por causa da relação de confiança que ela tinha com a vizinhança. E aqui nós queremos concluir dizendo como é que isso é importante, você como família. Eu fico impressionada como tem gente que diz que não tem amizade nenhum com vizinho nenhum. E aí eu tenho uma preocupação muito grande. Ou seus vizinhos são muito ruins, ou você é uma péssima pessoa. Porque não é possível que na sua região lá você não tenha uma vizinha que naquele momento você pode correr e... Gente, quem nunca pediu, pelo amor de Deus, um tablete de sabão? Quem, 9 horas da noite, que foi lá no armário e que não viu que tinha aquele café para fazer para de manhã. E teve que bater na casa do vizinho, falou assim: rapaz, quando eu abri o meu armário não tem café, você poderia ir me ceder um pacotinho, amanhã eu te dou? Quem que nunca precisou? Talvez você seja muito rico, dono de todas as fábricas, de todos os comércios, todos os supermercados do mundo, e você tenha tudo na sua casa, mas alguma dificuldade você tem na sua casa. E às vezes você precisa recorrer ao vizinho. Você quer ver uma coisa que é muito comum? É chuva, né? Chuva é uma benção, porque quando chove e a energia cai, o que você lembra? Não tem vela. Não é assim? E aí você às vezes precisa pedir uma vela ao vizinho. Aquela mulher é uma mulher abençoada, porque ela tinha uma boa relação com a vizinhança. Por mais que a vizinhança seja uma vizinhança ruim, por mais que a vizinhança seja uma vizinhança fechada, mas não é possível que no meio daquela vizinhança toda não tenha alguém que possa te socorrer. E a Bíblia vai dizer, viu, amados, que os vizinhos são melhor do que muitos irmãos. Você sabia? Você ter um bom vizinho é melhor do que, às vezes, a parentela toda. Eu, por exemplo, eu
minha parentela é em Pirapora. Eu não vou pedir um tablete de sabão para minha mãe que está lá em Pirapora. Mas quantas vezes, numa noite ou numa manhã, eu tive que ligar para minha vizinha e pedir o socorro. E a minha vizinha abençoada sai da casa dela, falou: ô Valdilene, por que você não me pediu logo? Ô minha filha, tal. E ela, quando você precisar, por favor, viu, você me peça rápido. Que coisa abençoada, amados. Que coisa maravilhosa. E essa mulher tinha vizinhanças boas, que emprestaram para o milagre ser resolvido, ser feito, e de repente, toda aquela provisão chegou ali na vida daquela mulher. A Bíblia diz lá em Provérbios 27:10, que o vizinho próximo é melhor do que o irmão distante. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Quem já provou aqui de um vizinho bom? A glória a Deus, aleluia. Que Deus bom. O milagre foi realizado, amados. Viu aí, ó? Ela entrou, fechou a porta. Importantíssimo isso aqui. O milagre é realizado dentro da intimidade da casa. Ela entra, verso 4, fecha a porta. Só ela e os filhos, com aquela vasilhada toda vazia, todos aqueles vasos vazios. E ela começa então a derramar o azeite. Vai derramando, até todas as suas vasilhas serem enchidas de azeite. A provisão chega agora naquela casa. Não só para o pagamento da dívida, mas para viver de tudo que havia sobrado. A Bíblia, amados, não nos dá aqui a entender, na narrativa, não existe aqui a narração do que aconteceu com aquela mulher, mas o finalzinho do verso 7 vai dizer que ela viveu do resto. Aquela mulher se torna uma grande empreendedora. Ela usou muito bem o que ela tinha. E aqui nós vamos ver que um milagre só pode ser realizado por causa dessas duas atitudes. Primeiro, ela procurou alguém correto. Alguém que tinha como resolver a situação. Procure a Deus. Segundo, que ela prontamente, ela obedeceu às instruções que o profeta tinha para ela. Se você procurar a Deus e Deus te der uma instrução, seja obediente, cumpra. Siga as instruções que o Senhor tem te dado. E aí nós vamos ver as vasilhas sendo cheias de azeite para a glória do nome de Jesus. Amém, amados? E nós terminamos aqui a nossa meditação em Jeremias 18:6, que vai dizer: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor deseja que nós sejamos vasos vazios nas suas mãos, para que de nós Ele faça então vasos de honra para a glória e exaltação do seu nome. Amém? Amém. Vamos orar. Nós queremos agradecer ao Senhor. Eu sei que o Espírito Santo talvez já tenha te falado muitas outras coisas, que é lindo é isso. Muitas outras coisas que eu não consegui falar aqui no texto. O Espírito Santo aí já foi te antenando, já foi ligando aí na sua mente muitas coisas em relação à sua casa, à sua vida, às suas atitudes. E é lindo a gente ver isso. Então você volte em casa, releia, volte aqui nesse texto e fale: Senhor, complete a obra que o Senhor deseja para o meu coração. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, por causa da tua palavra que é linda, Senhor. Ela nos traz ensinamentos grandiosos e nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar, porque o Senhor desejou falar conosco nesses dias através desse texto. E nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra nos foi tão clara. E nós nos reconhecemos a nossa pequenez, mas nós colocamos diante do Senhor o que nós temos, Pai.
colocamos a nossa vida, o nosso coração, as coisas que a capacidade que o Senhor nos deste, nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes que nós não temos riqueza. Nós não temos ouro, nós não temos prata, Senhor. Mas o que nós temos, nós colocamos diante do teu altar, nessa noite. Que assim seja na vida de cada servo teu aqui. Na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Senhor. Que essa seja uma noite de restauração completa. Que seja uma noite, o começar de um milagre sobrenatural na vida, Senhor, das casas, dos irmãos que estão ouvindo essa palavra. Ó Deus, realiza o teu milagre na vida dos teus filhos, Senhor. Nós pedimos isso para a glória do teu nome. Que nós sejamos crentes, firmes no Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor como vasos, ó Pai, nas mãos do oleiro. Nós louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos em nome de Jesus.